Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Como é bom, Senhor, estar uma vez mais diante da Tua mesa, diante do altar da Tua graça, para receber o alimento que o Senhor nunca deixa faltar a esse rebanho tão precioso, tão abençoado por Ti mesmo, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque estamos aqui crescendo de glória em glória, não por minha sabedoria, não por minhas palavras, mas por Tua graça, Senhor. Por Tua graça, estamos compreendendo, estamos sendo confortados, consolados, estamos recebendo a ministração dos Teus anjos em nossas vidas. E louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba esse rebanho em saúde, consolado, confortado, prosperado e com a mente de Cristo ativada. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Graças a Deus. Esquenta a mão aí, abençoado, bem forte. E o nome da reunião de hoje, na sua terceira parte, chama-se, anote, você que está aqui, você que está me ouvindo aí, do outro lado na internet, você não está sozinho, nunca esteve, parte 3. Vou repetir uma vez mais. Você não está sozinho, nunca esteve, parte 3. Por esses dias, estamos falando do ministério dos anjos, dessa criação maravilhosa do nosso Deus. Aqui nesse púlpito, nós temos falado acerca de muitas coisas. A gente tem falado dos profetas, a gente tem falado do Senhor Jesus, dos seus ensinamentos nos dias de sua carne. Nós temos falado da salvação, de predestinação, do grande poder de Deus, da perseverança, da oração, do amor, do perdão, enfim, dos benefícios da cruz. Desse púlpito tem jorrado uma boa água. Muitas mensagens, muita palavra de Deus. Porém, não podemos deixar de falar desse assunto. Não podemos deixar de falar dos anjos. Porque nós temos aprendido, e isso na parte 1, em Apocalipse 22, 9, que os anjos são os nossos conservos. São eles os nossos ajudadores. Creia, é real. E a Bíblia nos assegura disso. Estamos assegurados pela palavra de Deus. Só para recordar, coloca aqui no telão, e você anota também aí, em Apocalipse 22, 9, diz que eles são os nossos conservos. Então ele me disse, vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? A Deus. Apocalipse 22, 9. Então, nós estamos assegurados. Não é a minha sabedoria, é Deus nos dando essa certeza. Vocês estão cercados por anjos. Tem anjos que nos acompanham todo dia. É aqui, é no trabalho, é em casa. Creia, é real. Essa cobertura angelical existe de Gênesis a Apocalipse. É algo verdadeiro, é bíblico. São eles que Deus utiliza ao nosso favor para fazer as coisas. Qualquer coisa que é feita aqui na terra é feita pelos anjos de Deus. Tudo aqui é feito pelos anjos de Deus. Tudo. Livramentos, proteção, cura. E eu recebo curas maravilhosas aqui em nosso meio. Saúde na tua vida
E na tua vida também, meu irmão, você que está me ouvindo. Cura no teu familiar. Saúde no teu familiar. E quem ministra são os anjos, amando de Deus. Como também a prosperidade, boas notícias. Quando Deus quer ministrar uma resposta, quando Deus quer ministrar uma boa notícia para a minha vida e para a tua vida, Ele utiliza os anjos. Quando Ele quer proteger você, Ele também utiliza os anjos. É sério mesmo, pastor? Então, quando Deus quer proteger algo aqui sobre a terra, dá proteção para qualquer coisa. É anjo que Ele manda? É anjo que Ele manda. Abra em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 24. A hierarquia é muito grande. E Ele trabalha, o nosso Deus, com os anjos ao nosso favor. Gênesis, capítulo 3, verso 24. Qualquer situação sobre a terra, Deus utiliza os anjos ao nosso favor. Anota aí, você que está me ouvindo através da internet. Eleito de Deus. Gênesis, capítulo 3, verso 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, a Bíblia me assegura e assegura você, que quando Deus quer proteger qualquer coisa, Ele utiliza quem? Os anjos. Abençoados, acredite, é real. Tudo que Deus faz aqui na terra é por meio deles. E as boas notícias, pastor? Sabe, a resposta de uma oração, algo que a gente está esperando ali. Deus utiliza anjo também? Exatamente. Vamos ao livro histórico de Lucas, a essa evidência abençoada, capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas 1, 26. Olha só. Esse passeio vai ser maravilhoso nessa parte 3. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Aqui nós temos uma palavra de boas notícias, ministrada pelo anjo de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem? De Deus. Enviado por quem? Por Deus. Para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Porque os anjos cumprimentaram ela chamando de abençoada. Então, ela estava ainda no Deus te abençoe. Então, para ela foi uma surpresa já receber uma palavra que era uma vencedora, uma abençoada. Como tem muitos lá fora que se espanta com o idioma. Olha, você é um abençoado, você é mais que vencedor. Você é uma pedra viva, predestinada à pessoa. Estou acostumado com endemoniado, encapetado, corrente, libertação, sexta-feira. Então, quando você usa o idioma da graça, a pessoa fica assim meio voando. É porque o contato é muito pouco com a Bíblia, principalmente com o Evangelho. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, realmente é do jeito que ele disse. Agora, como que as pessoas vão se libertar no sistema religioso se lá não prega a verdade? Como que elas vão entender isso? Nenhuma dessas pessoas que estão na religião são libertas. Nenhuma delas. Porque lá não prega a verdade. Todas elas ainda são incrédulas. Mesmo louvando, mesmo falando eu te amo. Porque Paulo diz também nas suas epístolas que enquanto o véu estiver posto, enquanto o ambiente estiver só ministrando a lei de Moisés, nem convertidos são. Enquanto não houver entendimento que Deus é Espírito e verdade, nem convertidos são. Aí volto às palavras de Jesus. Só conhecendo a verdade é que eles são libertos. Então, essa mulher ficou espantada, maravilhada com a saudação, porque o anjo fala o idioma que nós falamos aqui. Abençoados.
Amém? Diga, eu sou um abençoado. Ela, porém, ouvindo esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá o quê? Fim. Então, aqui nós temos uma evidência clara que Deus deu ordem ao anjo Gabriel para ministrar boas notícias. Amém? Olha, você vai ser mãe, e você, ô José, fica tranquilo que não houve traição não, tá? Isso tudo aí é propósito de Deus na vida de vocês dois, porque ele ficou muito perturbado com a situação. A mulher ficou grávida, ele não teve nenhum contato íntimo com ela, e como é que acontece isso? Então Deus deu ordem ao anjo para resolver essa questão. Então, você que tem orado ao Senhor, você que está aguardando algo, uma resposta, uma área da sua vida, aquele milagre, aquela provisão, fique em paz, reine em vida, continue perseverando, continue determinando, você é mais que vencedor, esse problema vai se resolver, você vai ter a vitória, porque os anjos de Deus já estão ministrando a seu favor, amém? Você não tem falado com Deus? Você não tem orado a Ele? Você não tem colocado diante de Deus as suas petições? Como diz Paulo na sua carta aos Filipenses, então a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Você vai ter resposta. O mesmo que aconteceu com Maria, você também vai tomar posse em nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus, Ele está agindo no nosso tempo também. A criação anjo dessa época é a mesma que está aqui. Não mudou em nada. Mas será que eles não morreram não, pastor? Ficaram velhinhos? Não, o espírito não morre. Essa criação é a mesma. Os mesmos estão aqui para me servir e servir a você também. E Paulo, quando estava num momento muito difícil, o apóstolo da graça, ele também, Deus, na sua soberania, utilizou os anjos para tirar do coração de Paulo, de quem estava com ele, a preocupação, o medo, a ansiedade. E é muito ruim a gente temer uma coisa, a gente andar com medo sobre a terra. Isso atrapalha o nosso dia e adoece o nosso corpo. E sobre isso vou falar um pouco mais adiante. Mas vamos a essa evidência em Atos 27, 22. Atos 27, 22 são narrativas que mostram que tudo aqui sobre a terra, Deus utiliza anjos para resolver qualquer causa, qualquer situação. Atos 27 é o capítulo, verso 22. E começa assim: pedras vivas, mais que vencedores, eleitos, carta de Cristo, bom perfume de Cristo. O religioso e corrente não entende bem isso, mas eu recebo olhos iluminados, recebo muitos que estão me ouvindo, sendo despertados para o Evangelho da Graça. São palavras que estão na Bíblia, meu irmão. Mas por que que no lugar que eu estou não prega? Porque lá não está ministrando a verdade. E se não está ministrando a verdade, você não será liberto da mentira. Simples assim. Graças a Deus que esse vídeo, graças a Deus que essa transmissão está alcançando a sua vida e a sua família. Eu recebo que você esteja aqui, de forma presencial, participando das nossas reuniões em nome de Jesus. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo há mais de um ano, há mais de 2, há mais de 3. Misericórdia. Irmão, está na hora de tu congregar. Recebo você aqui em nome de Jesus, com a sua família também. Bom, Atos 27, 22. Paulo aqui estava em uma viagem, enfrentou em alto mar uma grande tempestade.
E aqui eu vou no miolo da situação. Mas já agora vos aconselho, Paulo falando para os seus companheiros. Bom ânimo, eu declaro também essa palavra para a tua vida. Bom ânimo, abençoado. Você recebe? Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha que palavra linda que vem no verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve o quê? Comigo. Olha, eu sirvo a Deus e esse Deus me mandou um anjo para cuidar de mim. Porque o coração dele estava muito preocupado. Dizendo, Paulo, não temas. Então ele estava preocupado. Estava com medo. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam o quê? Contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Olha, isso aqui estava saindo da boca do anjo. O anjo falando, ó, fica tranquilo. Não vai acontecer nada de ruim com nenhum de vocês. Se acontecer alguma coisa com o barco, menos com a vida de vocês. Mas vocês vão chegar onde vocês precisam chegar. É aquela situação na tua vida. Se tu tem uma meta, um propósito, e você está na senda da vida, confiando em Deus, determinando, os anjos vão ministrar e vão te conduzir aonde você precisa chegar. Naquilo que você quer, como meta, como sonho, como projeto, em o nome de Jesus. Continue perseverando, abençoado. Você vai tomar posse. Dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo, porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Amém. Então, que você creia também nessa palavra. Por que tudo isso está escrito? Tem um propósito. Para que você saiba que o mesmo pode suceder a mim e a você. O livramento. Da maneira que Paulo também recebeu. E foi através dos anjos de quem? De Deus. Detalhe importante. Nisso tudo que nós estamos aprendendo no início da parte 3. Eles, os anjos, não recebem ordens de nós. Minha e nem sua. Os anjos só executam as ordens de Deus. É bom a gente meditar nesse ponto, porque tem ministérios, eu já conheci ministérios assim, ensinando para as pessoas a darem ordem aos anjos. Eu ordeno que os anjos façam isso. Eu dou ordem agora aos anjos que me tragam isso, o emprego, e façam isso na minha família. Anjos, me obedeçam. Não. Eles não recebem ordens suas. Eles só executam ordens dadas por Deus. Amém. Só por Deus. Então, não adianta você que está me ouvindo aí do outro lado, você pastor, tem até ministério que pode estar pregando a graça e isso acontecendo. Por falta de discernimento até do próprio pastor, do rebanho ali. Eu dou ordem ao anjo. Não, você fala com Deus. Quem dá ordem é Deus aos anjos. Ai, pastor, então foi bom o senhor falar isso, porque já me corrigiu. Porque eu estava dando ordem para um anjo, faça isso. Estou precisando, vocês têm que fazer, não. Você conversa com Deus respeitosamente, e esse Deus dá ordem aos seus anjos. Como descrito está no Salmo 91, verso 11. Abra sua Bíblia no Salmo 91, verso 11, para ficar registrado esse ponto nessa terceira parte. E começa assim, o Salmo 91, a partir do verso 11, aonde Deus confirma as palavras que eu disse agora há pouco, que os anjos só executam as ordens de Deus. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Amém? Quem dará? Deus. Para que te guardem em todos os teus o quê? Caminhos. Então veja que tudo que eu falei no princípio está se confirmando com Bíblia.
qualquer coisa aqui na terra, Deus utiliza os anjos para realizar. Qualquer coisa. Cura, livramento, proteção, etc, etc. Prosperar a tua vida, abrir portas que estão fechadas, justiça, tudo através dos anjos. E segue, verso 12. Eles te sustentarão. Eles quem? Os anjos. Nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a asp, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo, porque conhece o quê? O meu nome. Através de quem Deus vai executar isso? Através dos anjos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então veja, você conversa com Deus, ele te responde através dos seus anjos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei o quê? Com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. E saciá-lo-ei com longevidade. Então veja, são os anjos que ministram o quê? Saúde para você. Amém. Amando de quem? De Deus. Declaro você com a mente de Cristo. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a mim o quê? Salvação, ou seja, o livramento vem também por meio dos anjos do Senhor. E tem situações sobre a terra que os anjos, dependendo da missão, dependendo da tarefa, eles podem assumir forma humana para executar aquela missão, amando de Deus. Exemplo na Bíblia a gente tem, que os anjos podem, de forma momentânea, tomar forma física, corpo de carne, só para ajudar você, e quando ele completa aquela missão, ele se vai. Um exemplo disso, que Deus, na sua grandeza, pode fazer isso, está em Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 1. Vamos a Gênesis 19, 1. Antes da gente ler, se põe a pensar, se está na Bíblia, é para que se saiba que isso pode acontecer. Se está aqui, é porque tem um valor, tem uma importância. Deus quer que eu tenha esse conhecimento e você, olha, o que eu fiz aqui, eu posso fazer aí também, com o rebanho, com vocês. Diga, eu recebo essa palavra. E começa assim. É uma história já conhecida por todos nós, e eu vou ler aqui os pontos principais, apenas, que nos esclarece isso. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cidade que ia ser destruída, a cuja entrada estava quem? Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai o quê? Os pés. Então, para Ló lavar os pés de alguém, essas pessoas precisam ter veste humana, corpo físico. Então esses anjos assumiram forma humana, porque para lavar o pé de uma pessoa precisa ser um corpo de carne, uma coisa invisível. Como é que vai fazer lavar o pé de alguém assim? Vai lavar o pé do vento? Como disse a abençoada? Não tem como. Então ele falou aqui, pernoitai nela, ou seja, na casa, vinde para a casa do vosso servo e pernoitai nela, e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes, ou seja, insistiu muito. E foram e entraram em casa dele. E deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos e comeram. Uma outra pergunta. Para um anjo comer, precisava estar com um corpo o quê? De carne. Então esses anjos estavam vestidos de um corpo físico. Eles assumiram uma forma humana nesse momento. Isso está claro? A quantos? Diga amém. Amém. Então, é como eu falei no princípio. Qualquer coisa aqui na terra,
é feita pelos anjos de Deus. E nesse caso aqui, Deus enviou os anjos justamente para trazer livramento a Ló e a sua família da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, que é uma história conhecida por todos nós. Em casa você depois pode ler todo o capítulo. E o livramento veio pelo poder dos anjos de Deus, dado por Deus esse poder. Existem anjos para executar tudo o que precisamos aqui, como também a cura, e eles também executam a morte. Eles executam tanto uma coisa como a outra. Eles ministram prosperidade, ministram livramento, como fizeram aqui na vida de Ló, mas também realizam isso que eu falei agora há pouco. Deus é soberano sobre a vida e a morte. Porém, quando Deus quer executar saúde, Ele utiliza quem? Os anjos. Quando Deus quer livrar alguém da morte, Ele utiliza os anjos. Mas quando Ele quer também executar a morte, Ele usa os anjos. Vamos recapitular uma parte que você já entendeu desde o início desse seminário. Jó 33, 24. Mas antes vamos ler Deuteronômio, coloca aqui no telão, Deuteronômio 32, 39. Porque a soberania da vida e da morte está com Deus. Isso é muito importante. Está aqui no telão, ó. Deuteronômio 32, 39. Veja agora, que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Guarde bem esse termo final, tudo que está aqui, que você vai precisar nos próximos versos que nós estamos lendo. Pastor, então quer dizer que eu pensava que as coisas boas é Deus e o ruim é o diabo. Não, o nosso Deus é Senhor da luz e das trevas. Ele criou o mal e o bem. E aqui ele diz, eu sou o autor da vida e também o quê? Da morte. Mas ele executa isso através dos seus anjos. Agora me prove com Bíblia, pastor, porque aí é demais. Não, não é demais não, está tudo escrito. Jó 33, 24. Coloca aqui também no telão para a gente remir o tempo. Jó, capítulo 33, verso 24. Olha só. Então Deus terá misericórdia dele e dirá a quem? Ao anjo. Redime o quê? Para que não desça a cova. Achei o quê? Resgate. Então, quando Deus quer ministrar saúde, vida, Ele usa quem? Os anjos. E os mesmos, amando de Deus, executam o quê? Morte. Sério isso, pastor? Sim. Abrem Isaías 37, é o capítulo, verso 36. Isaías 37, 36. Aqui em Isaías 37, 36, é o miolo do objeto do tema de hoje. Porém, eu aconselho você em casa a ler o capítulo todo, para que você conheça a história, que resumidamente eu vou aqui recordar com vocês. Aqui conta que um rei chamado Senaqueribe já estava acostumado a conquistar e a tomar as cidades e a riqueza daquela cidade. E ele mandou uma carta para o rei Ezequias, e dizendo para ele na carta, olha, os deuses das outras cidades que eu tomei, conquistei e peguei tudo deles, os deuses dessas cidades não me impediram. O teu Deus também não vai me impedir, porque eu quero tomar a tua cidade. Ele queria muito a cidade de Jerusalém. E ele mandou essa carta, essa afronta. E o teu Deus não vai me impedir, porque os deuses das outras cidades, os ídolos, não me impediram. O que fez Ezequias? Uma das coisas mais lindas sobre a terra. Ele pegou essa carta, diz o capítulo 37, do verso 14 ao 20. Ele pegou essa carta e apresentou para Deus. Deus, esse rei Senaqueribe disse isso e isso. Ó. Falou que vai tomar a cidade e tudo que a gente tem aqui. E ele falou que o Senhor
não tem força para impedi-lo. Nenhuma. E qual foi a forma que Deus respondeu à oração do rei Ezequias? Mediante essa afronta. Através de um anjo só, umzinho. Diante do que você está enfrentando na vida, tome como exemplo a atitude do rei Ezequias. Do verso 14 ao 20. Qual é a situação? Qual é a ameaça? O que está diante de você? Qual é o perigo? Coloca diante do seu Deus. Olha, Senhor, é isso que eu tenho ouvido, é isso que eu tenho passado, é isso que eu tenho enfrentado. Foi isso que o médico falou, está aqui, ó, a receita e tudo isso de remédio, meu Senhor. Parece que eu saí de um supermercado agora. Ficou praticamente toda a minha aposentadoria lá, Senhor. Eu não recebo. Eu respeito a medicina, mas eu não recebo ser escravo de tudo isso, meu Senhor. Tudo isso. 20 medicamentos para tomar por dia. Eu não recebo, meu Senhor. Como também essa situação, esse processo, essa audiência, que o juiz não bate o martelo ao meu favor. Senhor, eu estou no meu direito, eu estou na minha verdade. Abençoado, são coisas para a gente colocar diante de quem? De Deus. Essa pessoa me persegue, Senhor. Essa pessoa me calunia, essa pessoa tenta o tempo todo puxar meu tapete no meu trabalho, Senhor. É uma pessoa das trevas mesmo, da carne. Coloca diante de quem? De Deus. E fala, olha, Senhor, é tal pessoa, é aqui no meu trabalho, é como ele. Mas Deus sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir a nossa oração. Você acha que Deus não sabia da carta que o rei mandou para o rei Ezequias? Sabia. Mas veja o quanto é importante, mesmo Deus sendo tão grandioso, onisciente, sabe de tudo, a gente conversar com Ele. Leia o capítulo todo, você vai ficar maravilhado com a história. É poder de Deus o que você está recebendo nessa manhã aqui, abençoado. Coloca diante dele a ameaça, a afronta, o momento difícil. E Deus responde através de um anjo a tudo que estava acontecendo. Aqui, no capítulo 37, verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 o quê? 1.000. Um anjo matou de uma vez só 185.000 pessoas. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram o quê? Cadáveres. Então, esse rei fez a afronta e falou, a gente vai entrar aí e vai tomar tudo. Aí Deus, então tá bom, eu vou mandar um anjo só e vocês já estão dizimados, mortos. E foi o que aconteceu. E esse rei, depois conta os 2 próximos versos, que ele se mandou para nunca mais voltar. Só que depois, diga, quem planta, colhe. Enquanto ele estava adorando ao seu Deus, feito pela mão do homem, os próprios filhos o mataram. Então veja, né? É como diz um certo ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então esse homem queria tanto destruir uma cidade, matar pessoas, se apoderar da riqueza daquele lugar, que depois ele foi morto pelos próprios filhos. É só você ler o verso 37 e 38 que fala sobre isso. Então veja, abençoado, olhe para mim, tudo que se faz para cá, depois volta para lá. Tudo que se planta, colhe. Fique em paz, mas é muita maldade, viu, pastor? Dessa sujeita, é muita maldade desse sujeito. Os anjos, principalmente Deus, estão assistindo a tudo isso. E eles são obedientes aos princípios de quem? De Deus. E um dos princípios de Deus é a tal da justiça. E eu recebo você tomando posse dela. Em o nome do Senhor Jesus. E depois, esse mesmo rei, Ezequias, diz o capítulo 38, que ele passou por um momento de enfermidade. E quem foi que ministrou a saúde para ele? Os anjos. Amando de quem? De Deus. Depois leia em casa o capítulo 38. Agora, seguindo ainda nesse entendimento que Deus executa também
não só a vida, mas também a morte através dos anjos? Olha o que diz o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, a partir do verso 15. Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 15. Vamos lá. E começa assim o segundo livro do profeta Samuel. Atenção, amados de Deus, você que me acompanha aí do outro lado. Capítulo 24, tá? A partir do verso 15. E vamos ler também o verso 16. E começa assim. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Beceba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. Arrependeu-se o Senhor, usou de misericórdia, do mal e disse ao anjo, quem disse? Quem é que dá ordem para o anjo? É alguém sobre a terra? Não, é Deus. Disse ao anjo, que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, Jebuseu. Até aqui. Mais uma evidência que confirma para todos nós que quando Deus quer executar a vida, saúde, Ele utiliza os anjos. E quando Ele quer executar a morte, Ele usa também os anjos. Poderíamos dizer assim, pastor, chamar anjo da morte? Sim. Então quer dizer, pastor, que existe o anjo do mal? Não. Apenas um anjo cumprindo o quê? Ordens de Deus. E esse mesmo pode receber a ordem, vai lá e ministra saúde. Bom, acabei de matar, né? Agora eu vou ministrar saúde. Então o mesmo pode executar uma coisa como outra. Como também estamos vendo aqui na Bíblia. Não é que lá no céu tem o anjo para matar, aquele lá é ruim. Eita, anjo ruim, vem, aquele lá só mata. É o bandido do céu. Não. Não existe isso não, abençoado. Eles apenas executam ordens. Dadas por quem? Por Deus. Eles não recebem ordem de ninguém aqui sobre a terra, só de Deus. Está claro isso? E como eu falei no princípio, que tudo aqui acontece através dos anjos, é cura, livramento, proteção, prosperidade, boas, e tudo mais, até o Senhor Jesus provou do serviço angelical, desde o seu nascimento. Olha só o que diz Mateus, livro histórico, capítulo 2, verso 13. 2:13, livro de Mateus. Mateus, anota aí, irmãos, capítulo 2, a partir do verso 13. A fuga para o Egito. Maria e José, para a proteção do menino Jesus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor. A quem? A José. Meu Deus do céu, tudo aqui na terra, Deus está na sua glória, abençoado. Quem trabalha aqui é só os anjos. Deus não está fazendo nada. Ele só dá ordens. Façam isso, façam aquilo, vai lá, muda isso, muda aquilo. Que coisa boa. Nosso Deus é soberano. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor, a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito, conforme o anjo falou. E lá ficou até a morte de quem? De Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Diga graças a Deus. Do Egito chamei o meu filho. Então está aqui Jesus recebendo a ministração dos anjos de Deus. Ainda aqui em Mateus, abra no capítulo 4, verso 11. 4:11 de Mateus, pertinho. Aqui já contando
acerca de Jesus e a tentação que ele sofreu no deserto. E eu vou ao objeto do tema de hoje. Mateus 4:11. A história você conhece. Jesus aqui, sendo tentado pelo diabo no deserto, como diz aqui a história. E com isto, Mateus 4:11, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então Jesus foi servido pelos anjos de Deus no deserto. E como se serve uma pessoa depois de 40 dias e 40 noites sem comer? Como é que você serve uma pessoa? Com comida. Recorda de Elias? O anjo não fez comida para Elias? Pão na brasa, pão cozido, uma botija de água, não foi isso? O profeta estava deprimido, sendo perseguido por uma mulher assustadora, até no nome, Jezabel. Então, esse homem, sofrendo essa perseguição dessa mulher, foi servido pelos anjos de Deus. E o anjo falou: olha, desperta, não fica triste, deprimido assim não. Preparei até comida para você. Pão sobre pedra, em brasa. Pão na brasa. Faltou só um galetinho, mas depois, se precisar, a gente busca. E água para você, profeta. Então você pense com a mente de Cristo. 40 dias e 40 noites no deserto. Você está sendo servido pelos anjos de Deus. O que eles vão trazer para você? Comida. Vão te servir. Amém? Amém? Então até Jesus foi servido pelos anjos. Agora vejamos também a ministração de anjos na vida do profeta. No segundo livro dos Reis, 6,15. Olha só. Aqui o profeta Eliseu recebe também a ministração dos anjos de Deus. 6,15. Deus não permitiu que o inimigo tocasse nele, nem no fio de cabelo dele. Nada. Ele aqui também recebe a proteção dos anjos de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o servo que acompanhava o profeta Eliseu, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade, o exército inimigo. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, invisivelmente, os anjos de Deus. Quem aqui quer esse serviço para a sua vida, diga graças a Deus. Então, acredite de todo o seu coração nas palavras que Deus está te dando aqui. Agora, por favor, você que acredita, é muito importante que você tenha consideração a Deus. Lembra que a gente aprendeu isso na parte 1 e na parte 2? Que você esteja com o seu coração na vontade de Deus. É importante que haja temor. Salmo 34, verso 7, a gente aprendeu isso na parte 2. Repito uma vez mais: os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Guarde isso. E foi o caso aqui. Então ele falou: não temas. Guarde bem essa palavra não temas, porque ela é muito importante. Eu já vou esclarecer um pouco agora. É algo muito ruim você temer, você ficar preocupado, você ficar com medo de alguma coisa aqui sobre a terra. Isso atrapalha o nosso dia, como eu falei no princípio, isso adoece o nosso corpo. Porque uma pessoa preocupada, ansiosa, ela não tem bom ânimo. Uma pessoa preocupada, ela não tem uma boa confissão, ela não tem uma boa palavra, e ela pode andar agitado, mal-humorado também, quando está preocupado. Então é muito ruim você temer, você está ansioso, você está com medo, você está preocupado. Se você está enfrentando um problema, se você está em contato com Deus, creia, você vai sair dele. Amém? Amém. Você vai vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa, uma pessoa muito preocupada,
com as suas coisas, com os seus problemas, ela não lembra de semear. E eu tenho percebido isso na vida de algumas pessoas. Quando ela está muito preocupada com alguma coisa na sua vida, uma situação na família, ela não lembra de semear, ela esquece, ou ela deixa para depois. Quando é para servir a Deus, ela deixa para depois. Mas ela quer ser servida. Então procure semear para colher. Amém? Então, esse é um ponto muito importante, porque tem pessoas que estão me ouvindo. Isso acontece mesmo. Ah, pastor, eu tenho uma oferta para dar, mas eu esqueci de novo. Por que isso acontece? Porque a pessoa está envolvida com as suas preocupações. Isso acaba levando a pessoa a se esquecer até de semear. Então, eu recebo essa situação anulada na sua vida e na vida de quem está me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante. A preocupação, abençoada, atrapalha a gente em tudo. Por isso, a palavra diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Atenção para o verso 17. Orou Eliseu e disse: anjos, me obedeçam agora? Não, a dona divina ficou até assim. Misericórdia, será que foi isso mesmo? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Ou seja, essas palavras representam a ministração dos anjos de Deus. Então, quando ele olhou assim, então por isso que você está tranquilo. Está cercado por anjos? Agora sim. Agora eu fico em paz. E você? Também. Louve ao Senhor. Eu também. Só que é muito importante você crer sem ver e andar nessa fé. Tem gente, não, eu preciso ver. Se ele viu, eu também quero ver. Aí, abençoado, aí é departamento de Deus. Tá bom? Para terminarmos essa parte 3, abre em Lucas capítulo 12, verso 8. Lucas 12, 8. E começa assim, Lucas 12, a partir do verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, com o quê? Com o evangelho, com o ensinamento que Deus tem te dado, com a obediência que você deve ter ao Criador dos céus e da terra. Vai vendo, com o temor que nós temos que ter a Deus, isso é muito importante. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Está vendo, abençoados? Que nós precisamos ser um povo obediente a Deus. Aí vem os anjos e atuam ao nosso favor. Sem esse temor, sem essa obediência, sem o coração tendo prazer na lei de Deus, não tem serviço. Para haver serviço angelical, o campo precisa estar limpo. Você precisa estar servindo. Você precisa estar acreditando naquilo que Deus te dá aqui. E os anjos anelam escutar de você a graça. Então, se você confessa, aqui diz que o Senhor Jesus aciona, amando de Deus, os anjos. Agora, caso contrário, verso 9. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, tudo que eu falei, desde a parte 1, e parte 2, e parte 3, está confirmado com Bíblia. Está tudo escrito. A gente só recebe serviço de anjos se a gente estiver em obediência aos princípios de Deus. Se você estiver realmente abençoado, acreditando nas palavras que saem desse púlpito. Caso contrário, os anjos de Deus não vão atuar na sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que você acabou de ler agora. Se você confessa, você recebe. Se você nega, eles não ministram.
mas eu recebo você confessando e tomando posse dessa ministração em o nome do Senhor Jesus. E vamos estar de pé e falar com Deus para chamar à existência o serviço dos anjos. Obrigado, meu Deus, em o nome do Cristo ressuscitado, por essa glória, por essa palavra tão maravilhosa. Eu não falei aqui a respeito de mim, Senhor. A respeito de mim, nada. E sempre será assim, nada de mim. Mas a tua palavra, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Que bom. Hoje aprendemos um pouco mais e assim estamos crescendo aqui de glória em glória, Senhor. Portanto, recebo por tua misericórdia, por tua bondade, Senhor, a ministração dos teus anjos, realizando curas maravilhosas em nosso meio, na vida de quem ora comigo e que está muito, mas precisando muito de saúde no seu corpo. Então peça agora ao teu Deus, porque agora você sabe quem é o soberano aqui. Deus é soberano, tanto numa coisa como na outra. E eu recebo Ele ministrando, através de seus anjos, saúde na sua vida, prosperidade, trazendo resposta. Os teus anjos, ó Deus, trazendo livramento para essa vida, para essa família, protegendo, realizando justiça no trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Creia, abençoado, que existem anjos para isso, amando de Deus, como também para guardar a tua vida, a minha vida, a tua família. Fale com Deus. Faça como o rei Ezequias, quando ele recebeu a carta de afronta, ele pegou aquela carta e ele leu. Olha, Senhor, ele disse isso e mais aquilo. Coloque diante do seu Deus a sua necessidade. E é Ele que dá ordem aos anjos para que venham atuar na tua vida, atuar no teu trabalho, ministrar na tua saúde, ministrar na tua família, no teu casamento, na tua vida. Então, o momento é agora. Você que me ouve também, realize a sua oração com o entendimento que te foi dado. É com amor, Senhor, e muito amor e confiança e prazer na tua palavra que estamos aqui te servindo, Senhor. Eu amo essa palavra, esse abençoado também. Nós amamos a tua graça, Senhor. E eu só sei pregar o evangelho da tua graça, eu não sei pregar uma outra coisa. E não quero uma outra coisa para a minha vida. Portanto, eu creio no teu serviço ao nosso favor, Senhor. Anjos nos livrando de um mau negócio, nos livrando de acidentes, e até mesmo de você, de uma situação de carne, Senhor. Livra o teu abençoado, Senhor, através dos teus anjos, em o nome do Senhor Jesus. Recebo você prosperando, recebo você em longevidade, você em saúde,
Vida longa a todos vocês. Recebo, Senhor. A família em harmonia, em felicidade, em saúde. Trabalho para você que está desempregado. Enfim. Boas notícias. Boas novas. Tudo se fazendo novo em sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor. Justiça, livramento, proteção. Uma semana abençoada. Um domingo feliz a todos. E domingo tem mais palavra de Deus para você. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.